Nesse momento, o hino oficial, ele está dentro do contexto de um mês de agradecimento, porque neste mês de julho nós completamos 34 anos de existência de organização da nossa igreja. Então é um hino que expressa a nossa gratidão através desse cântico. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Enquanto cantamos, quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá dedicá-la ao Senhor neste momento. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, 12. Muito bem. Só para informação aos irmãos, nós falamos da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Foi reeleito, o presidente é o pastor Joelito. Ele foi reeleito, um homem de uma simplicidade muito grande, mas é um homem de Deus, E foi reeleito também o presidente da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo. Me fugiu o nome dele, ele também foi pastor lá no Brás, depois de muitos anos pastor no Brás, ele voltou para a igreja de origem, que ele era pastor. É interessante, ele saiu da igreja dele, foi ser pastor do Brás, da igreja batista do Brás. Aí deixou o Brás e voltou para a igreja anterior, a qual ele era pastor. A minha mente não está me dando conta, tá? É um nome tão conhecido, nós o conhecemos, mas minha mente não está dando o nome dele agora. Mas muito bem, e hoje de manhã, quem vai pregar vai ser o irmão Manuel, e ele vai, a partir de agora, vai dirigir o restante do culto, tá? Então, o irmão Manuel com a palavra, e vai nos trazer a palavra, ok? Bom dia, irmãos. Bom dia. Espero que todos tenham tido uma boa semana, todos juntos aqui nessa manhã, com o propósito de adorarmos e bendizer o nome soberano do Senhor Jesus. Eu convido você que abra a sua Bíblia, se coloque de pé e abra a sua Bíblia. Daniel,
Daniel capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos. 3, 24 e 25. Capítulo 3, versículos 24 e 25. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Curve a vossa cabeça. Pai querido e amado, nesta manhã de domingo, nós estamos mais uma vez aqui, como sempre fazemos todos os domingos. E é uma satisfação podermos reunirmos aqui para prestarmos a Ti o nosso culto racional. Mas hoje, Pai, eu tenho a responsabilidade de falar da Tua palavra. E eu não tenho palavras minhas para falar, é a Tua palavra. Por isso eu peço ao Senhor graça, sabedoria, que possa ter iluminação do Senhor para transmitir a Tua palavra. Porque o profeta Daniel teve inspiração, e eu peço ao Senhor iluminação para compreender a Tua palavra, e que aquilo que temos lido no decorrer dessa semana, no preparo desse sermão, isso possa vir à tona na nossa mente, e que possamos falar ao Teu povo, não o que queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar com eles, aquilo que eles precisam ouvir. Dá-nos graça para que a Tua palavra nessa manhã fale conosco, que o Senhor fale conosco e que possamos sair daqui melhor do que entramos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Queira tomar assento, irmãos. O texto básico que nós tomamos é Daniel 3, versículo 1, ou melhor, versículo 24 e 25. Mas a história vai desde o versículo 1 até o versículo 30, narrando a história de 3 jovens. 3 jovens ousados que fizeram a diferença naquele reino. E o tema dessa palavra é a presença de Deus nas provações. A presença de Deus nas provações. Quando enfrentamos provações em nossa vida, muitas vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, mas a história do 4º homem na fornalha ardente nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está conosco e pode nos livrar ou dentro da fornalha ou de não entrarmos na fornalha. Mas se entrarmos na fornalha, Ele estará conosco e nunca nos deixará só. Eu me lembro de um servo do Senhor que, se não me engano, foi a história de Policarpo, que quando já estava com quase 80 anos, e alguém chegou para ele e falou: olha, se você negar, você não morre. Ele falou: por que eu deveria fazer isso? Deus me fez bem, Jesus me fez bem, nos meus quase 80 anos, eu prefiro morrer com Ele.
E a história desses 4 jovens, desses 3 jovens, é interessante, porque você sabe a história que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou alguns nobres, entre eles estava Daniel, estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu gosto de chamar pelos nomes originais dele, Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 jovens, amigos de Daniel, foram juntos. E o texto que narra a história, Daniel 3, de 1 a 30, fala como esses jovens, corajosos e de uma fé, uma fé apurada, uma fé firmada em Deus, uma fé que não vacilava, uma fé que não negociava, que mesmo estando num reino diferente, de cultura diferente, eles conseguiram manter a fé e a pureza em Deus. E esses jovens confiaram em Deus, mesmo diante de uma ameaça de morte, eles não negaram a sua confiança em Deus. A história da fornalha ardente pode nos trazer pode vivificar nossas mentes e saber que vale a pena nós confiarmos em Deus, que diante das lutas, diante das adversidades, Deus nunca vai nos deixar só. No tópico 3 aqui, eu quero abordar a coragem e a fé desses 3 jovens que confiaram em Deus diante da ameaça do rei. Você se lembra que o rei construiu uma estátua, e a estátua, segundo alguns historiadores, que era o Marduk, que era o deus que Nabucodonosor acreditava, e fez uma festa para inaugurar e deu uma ordem que todos tinham que curvar diante da estátua. Mas Misael, Ananias e Azarias permaneceram de pé. Eles não se curvaram. E de repente aqueles fuxiqueiros do reino chegaram e falaram para o rei: olha, rei, aqui existe esses camaradas aqui que não estão nem aí com o seu decreto, não prestaram culto à imagem, não dobraram, não fizeram como você ordenou. O rei encheu de furor e falou: então me diga quem são esses camaradas aí. Trouxeram o jovem perto de Nabucodonosor, e ele enfurecido, ensandecido, com muita raiva, disse: olha, eu vou dar a vocês a última oportunidade. Vai tocar a música novamente e vocês queiram dobrar o joelho e adorar a imagem, porque senão vocês serão lançados na fornalha. E a resposta deles foi uma resposta de quem tem convicção naquilo que crê. Será que nós temos essa convicção? Nós temos chegado a essa maturidade espiritual de não negociarmos a nossa fé, de não negarmos a nossa fé diante das adversidades, diante das ofertas, diante dos manjares, diante das propostas, diante dos pratos de lentilha, que como Esaú trocou a sua primogenitura, nós também podemos ser tentados, como Eva foi tentada, vemos na lição de hoje, e acabou cedendo. Eles disseram: rei, quanto a esse negócio nós nem vamos responder a você nada. O Deus que nós servimos, isso é uma fé convicta. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. E mais uma coisa, rei, fique sabendo, nós não adoraremos a sua imagem, nós não
negociaremos a nossa fé, nós não dobraremos o nosso joelho, nós não vamos ceder. O rei, mais enfurecido ainda, falou para os seus auxiliares: pois então, vocês vão ver o que vai acontecer agora. Aqueça a fornalha 7 vezes, a fornalha onde eles usavam para queimar os tijolos, para queimar as telhas. Acenda, aqueça ela 7 vezes mais. Ataram os 3 jovens e jogaram dentro da fornalha. O texto diz que o fogo estava tão quente que foram levá-los. Eu ia falar um outro nome, mas não vou falar não. Que foram levar os 3 jovens, eles morreram só sem aproximar da fornalha. Mas Misael, Ananias e Azarias caíram lá dentro da geladeira. O fogo estava gelado. Não pôde fazer nada com eles. Sabe por que não pôde fazer nada? Porque o 4º homem estava lá dentro. O 4º homem tinha entrado primeiro. Essa é a certeza que nós precisamos cultivar. Paulo dizia que o que pode nos separar do amor de Deus? A fome? O perigo? A nudez? A espada? Os poderes? Anjos ou qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus? Esses jovens não viveram na época de Paulo. Eles não conheciam o Novo Testamento, mas conhecia o Deus do Antigo Testamento, que se revelou no Novo Testamento, um Deus que trabalha e peleja por aqueles que nele esperam, um Deus que, como disse lá o profeta Isaías, quando passarem pelo fogo, ele não te queimará, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. A intenção de Deus, ao enviar o 4º homem para a fornalha, que muitos acreditam ser a representação de Cristo. Nós entendemos que aquilo lá realmente era aquela forma teofânica que Jesus se apresentava entre os seus, e lá ele estava presente. A gente costuma dizer que Deus pode não impedir que você fique doente. Ele pode não impedir que você tenha um câncer. Ele pode não impedir que você tenha um naufrágio. Ele pode não impedir, e também pode impedir que você não passe pelo naufrágio. Ele pode não impedir que você passe pela fornalha da provação. Mas a certeza que nós precisamos ter, a fé que nós precisamos ter, é que Ele nunca vai nos deixar sozinho nessa provação, como não deixou Misael, Ananias e Azarias sozinho naquela fornalha. Ele estava lá com eles para protegê-los. E o fogo não pôde queimá-los. Eles poderiam até ter morrido naquela fornalha, mas Deus tinha um propósito. Ele queria mostrar para Nabucodonosor que vale a pena ter fé num Deus único, num Deus verdadeiro, num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Um Deus que, como o próprio profeta Daniel diz, ele enche o céu e enche a terra. Ele é tão grande que enche o céu e enche a terra. E essas faculdades ele tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até mesmo dentro da fornalha. Responderam e disseram a Nabucodonosor que não adorava. O versículo 24 vai dizer: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos seus capitães:
Não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: rei, é verdade. Você não está bêbado, você não tomou tequila, você não bebeu, você, a essa hora da manhã, você ainda não está embriagado. Realmente jogamos 3. Mas ele falou: eu estou vendo 4. Como que vocês me explicam isso? Jogamos 3, mas lá tem 4. A presença de Deus nas provações. A história do 4º homem na fornalha nos ensina que Deus está presente em todas as nossas provações. Às vezes você pode parecer que está passando sozinho por uma provação, mas você nunca está só. Jesus garante que nós nunca estamos só. Paulo conta nas suas experiências quando ele estava preso, quando ele estava sendo transportado no navio que estava para sofrer um naufrágio. Jesus estava com ele e Deus estava consolando e dando a ele ainda a capacidade de confortar os outros que estavam prestes a naufragar. Ele falou: olha, o Deus a quem eu sirvo, ele me diz que se vocês permanecerem na embarcação, ninguém vai morrer. A embarcação vai naufragar, mas nós vamos sobreviver, porque ele sabia o Deus que ele cria. O navio naufragou, como vocês conhecem a história, mas nada aconteceu com ele. Aí foram lá para uma ilha, de repente uma serpente venenosa pica Paulo e os camaradas falaram: agora vai morrer. Nada aconteceu, porque Deus estava com eles naquela provação. Deus nunca nos deixa sozinhos. Essa é a certeza que nós podemos ter, que diante das lutas, diante das adversidades, diante de todas as dificuldades que nós passamos, nós devemos sempre fazer o que está no Salmo: eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. É nele, é em Deus, não é no homem, não é no profeta, não é nos políticos, é em Deus que está a nossa confiança. E é por isso que nós não devemos negociar a nossa fé. A presença de Deus pode livrar do fogo ou sustentar através dele. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha, mas não permitiu que o fogo os matasse. Deus estava com ele lá. A presença de Deus nos dá coragem e fé para enfrentarmos dificuldade na vida. Mas às vezes nós somos tão medrosos, às vezes nós ficamos com tanto medo. Mas Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de escravidão, Deus nos deu um espírito consolador, pelo qual nós clamamos: Abba Pai. Deus deu. No momento que você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio morar em você para te dar essa coragem, para te dar esse ânimo, para te dar essa certeza de fé. Por que então andarmos com medo? Nós falamos: é por causa da situação política do mundo. Nós falamos: é por causa do governo. Nós falamos: é por causa da crise. Queridos, nós falamos: porque vão fechar as igrejas, vão perseguir a igreja. Faz mais de 2000 anos que Jesus inaugurou a sua igreja, e governo nenhum conseguiu fechar ela até agora. Governo nenhum conseguiu parar ela até agora. Talvez o lugar onde a igreja é mais perseguida é na Coreia do Norte, ou melhor, na China. E lá diz que é onde o evangelho tem crescido mais nos últimos tempos. Os cristãos não têm nem igreja para congregar, mas tem um grande número de cristãos lá. Porque as portas do inferno
não pode prevalecer contra a igreja de Deus, porque ela não foi edificada em Pedro, ela não foi edificada em homem, ela foi edificada no próprio Cristo, que é a rocha aonde a sua igreja está firmada. E nele nós devemos estar firmados. A nossa fé, a nossa confiança está nele. Nós não somos, nós não seguimos a homens, nós não seguimos a liderança humana, nós seguimos a Jesus. Ele é o nosso Deus. A presença de Deus nos dá coragem, nos dá fé para enfrentar as dificuldades da vida. 3, caminhando para o final, porque hoje o tempo é curto. A lição da fornalha ardente. O rei disse então, respondeu: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. A história da fornalha ardente nos ensina que devemos confiar em Deus, mesmo em situações mais difíceis. Vou evitar comentar porque a hora já foi. Devemos ser corajosos e fiéis a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar oposição e perseguição. Se você está disposto a isso, conta a história que soldados chegaram no lugar onde estava uma reunião de crente e falaram: olha, é o seguinte, quem não negar vai ser metralhado. Quem nega? Um monte de gente já negou e falou: então suma daqui, desapareça. Ficou uns pouquinhos, eles falaram: ainda bem que vocês ficaram, porque nós também somos cristãos, vamos cultuar a Deus. Mas alguns têm tanto medo que basta, o inimigo não precisa nem rugir, basta ele olhar de cara feia, nós já estamos entregando a nossa fé. E nós não resistiremos se ficar confiando no nosso braço de carne. Mas se confiarmos em Deus, se confiarmos que Deus está conosco, que é Ele que nos conduz, se cultivarmos a leitura da palavra, se cultivarmos o estudo da palavra, se cultivarmos uma vida de oração, Ele nos dará a coragem necessária, a fé necessária para enfrentar as lutas, as perseguições e as adversidades do dia a dia, porque maior é Deus do que os nossos inimigos. Você lembra que há história na Bíblia que guerras foram ganhas sem usar arma nenhuma. Em vez dos soldados ir na frente, armado, foi na frente cantores adorando a Deus. E Deus pelejou e destruiu os inimigos. Você se lembra que a Senaqueribe queria invadir Jerusalém e Isaías narra que o rei de Israel foi orar com ele. De repente Deus usa o profeta Isaías e diz: olha, fala para o rei de Israel que aqui nessa cidade Senaqueribe não entra, e se ele vir aqui, vou botar um anzol no nariz dele e vou tirar ele daqui. Naquela noite a Bíblia registra que um anjo só matou, se eu não me engano, 185 mil soldados da Síria. Somente um. Devemos ser corajosos e fiéis a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar perseguições. Devemos lembrar que a presença de Deus em nossa vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Concluindo, a história do 4º homem na fornalha ardente é uma mensagem de esperança para todos nós, mesmo nas situações mais difíceis. Deus está conosco e pode nos livrar da fornalha ou entrar conosco na fornalha. Mesmo
Na fornalha da provação, a presença de Deus em nossa vida é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Terceiro, que possamos confiar em Deus e sermos corajosos e fiéis, sabendo que Ele é conosco em toda circunstância, em toda circunstância, em todos os momentos, em todos os dias. Jesus falou: eu estarei convosco para sempre. Ninguém, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Isaías disse: agir o Deus, quem impedirá? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor com o hino 327, o piloto. 327 do cantor cristão, o piloto. Que Jesus venha guiar e pilotar esse nosso barco, que diante de um mar revolto, Ele está conosco e pode acalmar a tempestade. E o mesmo Jesus, que esteve na fornalha com Misael, Ananias e Azarias, está conosco a cada dia. Vamos orar ao Senhor? Se você quiser ajoelhar, você pode, se não, ora de pé, como você achar melhor, sentado, de pé. Coloca diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Conte para Ele qual é a sua fornalha. Fale para Ele qual é a sua dor, qual é as suas lutas. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema na família, pode ser um problema psicológico, seja o que for. Jesus pode ajudar a cada um de nós. E você, internauta, também que nos acompanha. Oremos ao Senhor. Um segundinho para você orar e em seguida eu encerro a oração. Pai querido e adorado, aqui estamos nessa manhã. Nós sabemos, Pai, que a nossa fé pode não ser uma fé tão forte. Precisamos que o Senhor a cada dia nos acrescente. Porque mesmo tendo o Teu Espírito, muitas vezes, às vezes somos medrosos, quando a Tua palavra diz para não termos esse medo, que o Senhor está conosco.
Eu te suplico, Pai, por esses irmãos que aqui estão, também por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ou aqueles que irão ouvir esse culto depois, quando ele for para o YouTube, que o Senhor esteja agindo nessa vida, tanto os irmãos presentes aqui na igreja, quanto aqueles que estão acompanhando pelas redes. O Senhor conhece a necessidade deles, as lutas deles, as dores deles, as dificuldades que eles estão passando. Eu peço ao Senhor que alcance eles nessa manhã. Como o Senhor esteve presente na fornalha com Misael, Ananias e Azaria, esteja também agora, Pai. Eu te suplico em nome de Jesus, dando saúde ao meu irmão que está enfermo, dando paz ao meu irmão que está sentindo, que está desconfortável, que está sentindo que por uma luta, por uma dificuldade, ou por uma falta de emprego, por uma crise na família. Traz paz a essa família, Senhor. Traz saúde, traz salvação para aqueles que nos acompanham, que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Que a fé salvadora possa brotar no coração dessa pessoa que nos acompanha, Pai. Nós entregamos cada um nas Tuas mãos e suplicamos que o Senhor conceda a eles a Tua bênção. Pois não oramos crendo na nossa própria justiça, mas é crendo no Teu poder, nas Tuas muitas misericórdias, no poder que só há em Ti. Nós não temos nenhum, mas o Senhor é poderosíssimo. Nós cremos no poder que há no Senhor e suplicamos que o Senhor libere a Tua bênção sobre o Teu povo nesse dia, dando a eles um excelente domingo. Em nome do Senhor Jesus aqui oramos. Amém. Podeis assentar-nos. A palavra está com o pastor. Só uma palavrinha rápida. Nós temos a reunião da diretoria. Eu creio que vai ser uma reunião rápida, espero, para a gente determinar a pauta do próximo domingo. No próximo domingo pela manhã teremos a nossa assembleia mensal, tá? Então, os irmãos que fazem parte da reunião queiram subir e a gente vai fazer a reunião. Mas antes disso, estaremos cumprimentando os irmãos lá na porta também. Você clica aqui para encerrar.